muito bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos a alegria de receber o Dr. Flávio Bozon Gamboge, desembargador do TRF da 6ª Região. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Raquel, obrigado a todo o IBDA. É uma oportunidade, que muito me alegra de poder estar aqui, compartilhando um pouco da minha história de vida, muito pouco conhecimento que tem de direito administrativo, não como você, que é a minha professora, que a gente está sempre aprendendo, mas aqui, trocar um pouco de ideia sobre a nossa paixão, que é o direito administrativo. É uma honra ter a presença de alunos que, como eu falei em relação à doutora Cristina Mello, superarem muito a mestre. Muito mesmo. Nada disso, sempre aprendendo. O IBDA é um espaço de partilha indiscutível entre gerações, aqueles que nos antecederam, os que vêm, e eu brinco, a base vem forte no direito administrativo, e um espaço entre os diversos profissionais. Quem trabalha no controle externo, como Tribunal de Contas, como Judiciário, o gestor público, o advogado público, aquele que trabalha na advocacia privada em relação ao direito administrativo. Qual é a sua experiência no IBDA? Assistindo congressos, acompanhando, agora participando do evento? Pois é assim, o que eu tenho de referência do IBDA é que ele próprio é uma referência nacional dentro do direito administrativo. A reunião que se faz nos seus congressos dos maiores nomes do direito administrativo das diversas áreas, ele é muito importante para troca de ideias, troca de experiências, para o networking e para a evolução constante do direito administrativo. Então, eu sempre enalteço a instituição. E agora, especificamente, com muito mais alegria, com a oportunidade de estar participando de uma mesa discutindo o meu tema favorito dentro do direito administrativo, que é o atrelado à improbidade administrativa. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana e estou muito feliz em poder participar. O tema do painel, como você bem disse, é a improbidade administrativa, deferência, discricionariedade e controle. Nós vivemos um momento que, em razão de alterações legislativas, como da 14.230, na lei de improbidade, passamos por inúmeras alterações. E essas alterações ocorreram fomentando, de certo modo, a tensão entre a autonomia da gestão e a necessidade de fiscalização, que é tensão antiga no direito administrativo. Quais são os desafios que é possível identificar a partir dessa tensão e para que o controle seja realizado ao mesmo tempo eficiente, mas respeitoso à gestão e à discricionariedade? Olha, Raquel, eu estou vivendo esse desafio agora, nos últimos meses, por conta da imposição feita pelo CNJ, e obviamente nem precisava, a gente se impõe a tanto, a obrigatoriedade de julgar os recursos que tinha lá no tribunal e que estavam ali represados já há algum tempo, até o dia 26 de outubro deste ano, salvo engano. Então, e aí dentro desse momento nós estamos vivendo o desafio de, primeiro, fazer o exercício de substituição do fato à norma, de aplicar as novas normas de direito procedimental da nova lei, e entender como é que se faz todo esse raciocínio. Não é fácil, mas é desafiador, mas é sempre uma oportunidade muito interessante para a gente poder empregar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Especificamente sobre essa suposta dicotomia entre a discricionariedade administrativa e o exercício do controle, que é absolutamente necessário, a gente fazendo o exercício histórico, a gente acaba entendendo, recordando que esse movimento é pendular. Nós iniciamos no momento, talvez ali no final dos anos 80 em geral, início dos anos 90, em que controle quase não havia, uma confusão entre público e privado constante, uso privado de bens públicos e serviços públicos era algo quase que como cultural, em reação a tanto e de forma a dar eficácia aos preceitos constitucionais que vieram com a Constituição de 88, a gente começou aí com normas infraconstitucionais de se buscar uma forma de controle. E aí eu destaco duas de muita relevância, praticamente do mesmo ano, de 92 e 93, a 8666 e a 8429, que é a lei de improbidade. Eu acho que elas foram um marco muito importante nesse processo de tentativa de exercer alguma espécie de controle, de fugir a essa confusão entre público e privado que nós tínhamos dentro da nossa gestão pública, da administração pública em geral.
O problema foi, e aí eu enquanto advogado vivenciei muito isso, o arrefecimento do controle, né, dentro dessas modalidades, né, e eu quero dizer não só dentro do controle judicial, mas também, né, o controle exercido, né, pelos tribunais de contas, pelos demais órgãos, enfim, e também pelo Ministério Público, que bate as portas do judiciário ou via suas recomendações, TACs, enfim, né, acabando amarrando muito a administração pública. E aí a gente chegou num ponto do que se chamou muito do direito administrativo do medo, né, do fenômeno do apagão das canetas. Eu acho que aqui nós já estamos até redundantes com relação a isso, porque já está muito petrificado, solidificado dentro até os próprios alunos, tenho certeza, já bem sabem disso. Né, nós chegamos nesse fenômeno, e é interessante porque foi um fenômeno que eu qualifico que quase que propriamente pretoriano. Ele não é fruto da vontade do legislador, ele é resultado de uma interpretação que, com as vênias devidas, e aqui eu coloco, né, a minha crítica apenas do ponto de vista acadêmico, né, de uma interpretação dada pelo Poder Judiciário num determinado período histórico, que eu acho que foi muito além da vontade do legislador e muito além do que a própria norma, numa interpretação gramatical, literal, qualquer que seja, histórica que seja, né, propunha para dentro do direito administrativo, para dentro da administração pública em geral. Né? E esse exagero, e é um fenômeno interessante, diversos alterações legislativas que a gente acompanhou, em muitos dos casos ela vinha positivar aquilo que já estava solidificado na sociedade ou aquilo que a jurisprudência já aplicava. Aqui foi o contrário, o Poder Legislativo veio corrigir um exagero da jurisprudência sobre o tema. Né? Questões atreladas, por exemplo, presunção de dano ao erário, né, nas hipóteses, né, sobretudo do artigo 10 da Lei de Improbidade, acumulada, por exemplo, com dolo genérico no artigo 11, que é violação aos princípios. Né, implicava dizer quase que propriamente assim, olha, se eu quiser condenar, eu condeno. Né, porque eu pegar dolo genérico, violação ao princípio da legalidade, acaba sendo praticamente qualquer conduta. Isso atrelada a um absoluto descontrole na dosimetria da pena, e essa foi a parte específica da minha pesquisa, né, de doutorado. Eu acreditava que nós não tínhamos um critério racional científico para poder chegar à fixação de uma pena adequada, atrelada àquela conduta, e, portanto, a pena que fosse condizente com a tutela daquele específico bem jurídico. Né? Então, nós tínhamos, a partir de juízos diferentes, condutas relativamente simples, que eram apenadas de forma muito grave, inclusive com suspensão dos direitos políticos, que era admitido na hipótese, né, de violação do artigo 11 da Lei de Improbidade, né, e outras, às vezes, até mais graves, e que por uma questão de né, entendimento do juízo e depois do tribunal, enfim, acabavam sendo apenadas de forma menos rígida. Né? Então, e um absoluto descontrole é uma questão que eu friso muito, né, sobre especificamente a suspensão dos direitos políticos. Né? O que a gente vinha era um desrespeito, ou melhor, um não entendimento da importância desse direito para o cidadão. Então, quer dizer, tirar o direito político de uma pessoa, às vezes parecia menos grave do que impor uma multa, impor uma proibição de contratar com o poder público, né? Enfim. E isso foi, então, corrigido pelo legislador por meio da 14.230, um processo muito interessante, capitaneado, liderado pelo ministro Mauro Campbell, que presidiu a comissão, junto com, né, outros legisladores, professor, né, Anastasia, hoje ministro do TCU, né, era então senador da República, e a gente conseguiu produzir uma lei, né, que buscou arrefecer, penso eu, esse pouco do exagero daquilo que estava sendo aplicado em termos de interpretação da Lei de Improbidade. Mas aí vem o outro lado, né? O movimento é pendular. Eu acho que, sobretudo do ponto de vista processual, e eu tenho experimentado isso hoje, a forma como ficou a lei, ela tem amarrado demais a função do controle, sobretudo a função daquele que imbuído do dever, né, de acusar, ou seja, estar no polo ativo de uma ação de improbidade propriamente dita. Né? Então, acho que a gente, se eu aplaudo a iniciativa de fixação, né, ou a exigência de dolo específico, né, tal como ocorre hoje, se eu aplaudo, evidentemente, né, a exigência de dano ao erário provado e quantificado, né, diferentemente do dano presumido que ocorria à época,
né? Embora o dano, a ausência de dano não necessariamente afasta. Você pode, por exemplo, aplicar, né, o artigo 11, assim, os 5, né, no que tange, por exemplo, né, algum vício no procedimento licitatório, né? Então não é só a questão, ficava muito limitado a isso, a tanto, né? Mas, sobretudo do ponto de vista processual, há algumas questões que devem caminhar, exigir do Poder Judiciário, né, e daqueles que têm a função constitucional de dar a palavra final, né, alguma parcimônia na interpretação, né, porque senão fica muito difícil do ponto de vista do controle, né, cumprir a sua missão constitucional do jeito que está. Mas é tudo, como disse, é pendular. Eu acho que o tempo a gente estava exagerado de um lado, talvez tenhamos exagerado por um outro lado, e com diálogo, com democracia, com bom senso, com participação ativa de todos os atores, da doutrina, da jurisprudência, dos advogados, membros do Ministério Público, né, espero eu que com o tempo a gente consiga chegar num bom termo no que tange ao controle exercido na administração pública via lei de improbidade administrativa, via ação civil pública de improbidade administrativa. A gente percebe que esse movimento pendular, ele acaba por atingir searas diversas. Tem um artigo que você escreveu em 2018, falando sobre a inelegibilidade e a presunção de inocência, fazendo inclusive uma análise histórica, em que você faz uma ponderação de um lado a moralidade e a probidade, do outro lado a presunção de inocência, e analisando algumas alterações que foram feitas pela lei da ficha limpa, estabelecendo hipóteses de inelegibilidade. Aí essa lei complementar 135 estabeleceu o impedimento de candidatura em razão de condenação judicial sem exigir o trânsito em julgado. Como é que isso que foi discutido sob essa lente, hoje a gente consegue adaptar aos debates mais atuais de moralidade administrativa e de combate a abusos, no direito sancionador, em diversas esferas punitivas? A gente percebe que o movimento pendular, ele é o mesmo. Exatamente. Aí são duas questões. Eu já mencionei anteriormente que, né, o meu apreço em relação aos direitos políticos, né, do cidadão, né, quer dizer, aquela capacidade de votar e ser votado, né, e a supressão disso ser feita de forma muito cuidadosa. Né, e acho que essa talvez seja uma das primeiras premissas da crítica que fiz à época, né, a então, né, inovação legislativa que culminou, né, na chamada, né, lei da ficha limpa, porque eu acho que ela estava exagerando demais na sua possibilidade de tolher a capacidade do cidadão em se lançar candidato, né? E eu não digo não só apenas do ponto de vista, né, simplesmente processual, ou seja, sem o efetivo trânsito em julgado. Né, eu acho que talvez esse apego ao trânsito em julgado em algumas questões, sobretudo, né, na hora que, quando se fala em recursos raros, né, a gente chama de apelos raros, apelos constitucionais, são os recursos especiais extraordinários, ou seja, se já tem uma decisão de segundo grau sobre o tema, talvez, né, não seja tamanho tabu a possibilidade de se levar ao cumprimento dessa decisão, independente da decisão superior. A minha crítica é mais no sentido de se ampliar sobremaneira para diversas condutas que talvez não tenham absolutamente nenhuma relação com o exercício do poder político, né, e que porventura eram levadas à punição. E aliás, à época não se entendeu que a inelegibilidade era uma punição, né? O argumento foi esse, isso não era uma punição. Eu quero saber, se eu não posso me lançar candidato, se isso não é uma pena, o que seria, né? Mas assim, esse foi o argumento que prevaleceu aí à época, né? Com todo respeito, foi o argumento colocado, mas eu tenho minhas restrições, não penso da mesma forma. Eu penso que isso acaba sendo, né, ontologicamente uma modalidade de sanção, porque você pratica uma conduta que, em tese, ela é contrária ao ordenamento jurídico e há uma consequência por conta disso. A consequência disso é uma espécie de sanção. Mas, enfim, não se entendeu que sanção era, né, essa questão, e aí se ampliou sobremaneira. E aí veio um pouco a minha crítica, sobretudo porque toda a argumentação, todo esse processo, não só o processo legislativo, mas o processo judicial que culminou na análise da constitucionalidade e na ratificação da constitucionalidade da norma, ela perpassou a época por um argumento muito moralista,
né? E a questão de se apoiar simplesmente no valor da moral, né? Que é algo muito fluido, né? E diferente de cada uma pessoa para se impor uma restrição de direito dessa magnitude, né? É algo que eu fui um pouco crítico à época e é isso que fui abordado, né? E a gente tem que ter muito cuidado toda vez que nós formos trabalhar e argumentar com base em moral para exercer o controle da administração pública e sobretudo dos atos, né, do gestor público, né? A gente pode caminhar para um sufocamento, um engessamento, né, daquele que foi eleito pela maioria da população, democraticamente, para tanto, né, para colocar em prática aquelas políticas que ele prometeu dentro do processo eleitoral, dentro do debate, né, democrático. Então, e a gente não pode também, de nenhuma forma, né, adotar esses argumentos para poder também não permitir que essa pessoa no futuro venha novamente a participar do processo eleitoral. Por mais que a gente talvez discorde da política pública aplicada, né, mas aplicada de forma dentro dos limites da lei, né, dentro dos limites da lei e aplicada, né, conforme os valores constitucionais, né, a gente pode até discordar, mas ter muito cuidado no exercício do controle, porque eu, do ponto de vista moral, talvez não concorde com a determinada política pública. Eu acho que talvez seja essa a crítica à época, e é uma crítica que eu acho que se permanece, né, porque a lei ainda é em vigor do jeito que está, algum ou outro arrefecimento do ponto de vista da justiça eleitoral sobre a sua interpretação, mas ela permanece ainda, né, tal como se coloca, né, a decisão em segundo grau, fruto de condenação por improbidade administrativa, fruto de condenação eleitoral, essa aí eu já acho mais adequada, porque uma condenação eleitoral por abuso de direito, obviamente ela está atrelada ao exercício dos direitos políticos, diferentemente de uma condenação por improbidade administrativa, de uma condenação por rejeição de contas. São questões do cotidiano da administração pública que absolutamente não tem nada a ver com o processo eleitoral. E aí eu pergunto, qual é a pertinência na proteção dos bens políticos, do bem jurídico tutelado pela norma, né? Ou seja, o processo democrático, a igualdade de participação da eleição, com uma eventual rejeição de contas, né? Que faz uma análise macro da gestão, né? Não tem nada a ver com, nessa questão, não tem nada a ver com, do ponto de vista moral do gestor, ele porventura ter umas contas rejeitadas porque não aplicou o mínimo da educação, o mínimo de saúde, enfim. São essas críticas que a gente coloca para que se tenha muito cuidado no exercício do controle, no primeiro momento, sobretudo por conta dessas consequências de uma legislação que, repito, ela merece alguma reflexão, porque eu acho que estende sobremaneira, né, as hipóteses de se retirar de uma pessoa, talvez o seu direito mais sagrado, que é o direito de votar e ser votado. A gente percebe que a atualização que se impõe quando se operacionaliza uma mudança legislativa é algo que requer cuidado, que nos pede cautelas que eu considero mesmo extraordinárias. E mais ainda no mundo como o que a gente vive, não sei se você concorda comigo, em que as coisas mudam muito rápido e o tempo todo. A velocidade com que as coisas mudavam quando a gente era criança era uma velocidade. Hoje é uma velocidade muito mais rápida. E uma frase que a gente escuta muito é que nesse novo tempo, dados e informações são as coisas mais valiosas. Você ministrou um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, em que você trouxe algo que me fez refletir, que os dados pessoais são o petróleo do século XXI. Então, mais do que informações e dados aleatórios, os dados pessoais. E a gente percebe uma dificuldade muito grande da administração pública em dar aplicação à LGPD. Quem trabalha na estrutura da administração como eu vê cotidianamente essa dificuldade. E nos municípios essa dificuldade é maior. Quais são as principais barreiras? Como que a gente faz para enfrentar essa dificuldade de operacionalizar a defesa para a proteção de dados pessoais? Olha, eu acho que a principal barreira, e aí eu me coloco também como alguém que precisa ainda dessa evolução, e eu acho que a maioria das pessoas é uma barreira cultural. É entender o valor que existe, né, nos seus dados pessoais. Né, a sua rotina, né, de compras,
né? Seja questões atreladas à saúde, questões atreladas aos seus hábitos de consumo, né? A sua rotina em geral, né? Aos seus hábitos de trabalho, né? Todos os registros daquilo que você fala, fotografa, faz, né? Tudo isso abastece, né? O que eles chamam de metadados, abastece um banco de dados que é explorado por alguém. Isso daí, né, ainda é um ambiente relativamente inóspito, é um ambiente explorado por poucas pessoas, mas tem gente capaz de explorar isso, né? Não por acaso, quando a gente fornece o CPF no supermercado, na farmácia, isso vem um desconto e não existe almoço grátis. Esse desconto é porque alguém está usando certamente, né, esses seus hábitos de consumo para poder, né, bancar esse desconto, e isso é uma questão cultural que a gente também ainda não entende. A gente ainda fornece os nossos dados pessoais sem alguma restrição para diversas empresas e agentes públicos em geral, né, que ainda, por sua vez, precisam de cuidado. Eu acho que o primeiro cuidado, né, talvez a gente vai começar a ter quando a gente for entender uma efetiva implementação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, sobretudo no que tange ao seu aspecto sancionador. Nós estamos falando aqui de direito administrativo sancionador, nós estávamos discutindo antes se a ineligibilidade é ou não era sanção, né, mas eu penso propriamente que a gente só vai começar a entender culturalmente, e as empresas, sobretudo, sobre o seu dever de proteção de dados, no momento em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começar a agir, né, para além de uma função, né, fiscalizadora e orientadora, isso é importante, mas também começar a agir do ponto de vista de imposição das sanções que o legislador lhe autorizou a aplicar. Eu acho que nós, quando virmos isso do ponto de vista privado e também dentro dos agentes públicos, né, talvez a gente tenha uma alteração cultural, as pessoas se movam para esse aspecto e a pretensão da relevância da proteção de dados, sobretudo no caso da administração pública. E aí, nesse debate que nós fizemos no consórcio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a agentes públicos em geral, né, a gente tratou muito, talvez, de uma questão muito importante, que são os dados relacionados à saúde das pessoas, que são dados classificados como sensíveis, né? A lei coloca alguns dados classificados como sensíveis que exigem uma proteção extra por aqueles que fazem o tratamento desses dados, né? E o tratamento é receber os dados e cuidar desses dados, né? E eliminá-los no momento em que solicitado, eliminá-los no momento em que não mais deles necessitar, ou quando se for por dever de ofício reter esses dados, ter o cuidado para que esses dados não circulem, né? Então, os municípios em geral que estão ali relacionados na ponta, sobretudo com relação a questões atreladas à saúde básica da população, né? Eles têm dados pessoais sensíveis da população, né? Dados relacionados relacionados ao medicamento que tomam, às doenças que essas pessoas tomam, né? Por exemplo, a gente pode ver do ponto de vista eleitoral, por exemplo, algum gestor de saúde que tem o dado do adversário político que tem algum problema de ordem psiquiátrica, por exemplo, e fazer mau uso disso, né, dentro de um processo eleitoral é um dado sensível que pode gerar, né, uma responsabilização, né? Então, acho que na saúde no principal, mas a gente tem todas as outras questões que são relacionadas a gênero, questão religiosa, enfim, são questões, dados que os municípios possuem, que eles têm um dever de guarda, eles têm os dados relacionados a patrimônio da pessoa, tem os dados relacionados à questão tributária da pessoa, quer dizer, a pessoa ela recolhe os tributos, não recolhe os tributos, né? Como é que ela funciona, ela tem quantas empresas colocadas ali na cidade, isso pode ser mal usado por agentes do crime, enfim, são questões que são de muita importância e que hoje não estão tendo o cuidado devido, e a gente entende, né? Dentro o cobertor é muito curto, né? Você tem uma restrição orçamentária importante, você tem uma série de demandas da população que está mais preocupada, né, e evidentemente num país carente de recursos como o nosso, mais preocupada em ter saúde para a sua família, em ter alimentação para as suas crianças que vão, né, à escola, ter transporte escolar para poder ir à escola, né, às vezes um cuidado de pavimentação, acaba não se preocupando com a importância da proteção dos dados que gera, né, algum custo para tanto, né, mas a gente vai ter que uma hora entender e migrar nesse sentido, migrar no sentido de que, e colocar arraigado na nossa cultura, que proteger isso vale muito dinheiro, porque senão isso pode ser mal explorado, né, por outras pessoas, né, e isso também
pode gerar uma responsabilização para o gestor. E isso, inclusive, no planejamento de outras políticas públicas e de ações do Estado. Uma das preocupações que eu confesso que eu tenho é como é que a gente faz a proteção de dados pessoais que são sensíveis quando hoje parcela daquilo que o próprio Estado arquiva está em nuvens contratadas com empresas multinacionais. Não se sabe qual é, de verdade, nós não sabemos qual é o nível de proteção, de segurança, qual que é a proteção contra hackeamento. Isso é tudo algo muito novo, né, Flávio? Que a gente precisa ter um cuidado ao refletir. Exatamente. E a instalação, por exemplo, de data centers é algo muito custoso do ponto de vista ambiental, do ponto de vista energético, né? E obviamente, na questão financeira, né, dos custos de se fazer tanto. Então, a maioria das empresas e entes públicos optam por armazenamento na nuvem, né? Confiando, evidentemente, com o contrato especificamente tratando disso, da sua responsabilização, da responsabilização dessas empresas que fazem armazenagem, né, na nuvem, da proteção desses dados. Né, mas a gente, apesar dessa estrita confiança, obviamente que talvez o melhor fosse que alguns entes se formassem em consórcio, enfim, para poder ter seus próprios data centers, como por exemplo, no Poder Judiciário a gente tem, né, os tribunais superiores têm as suas próprias redes de dados, né, e seus próprios data centers para armazenamento dos seus dados, inclusive com backup, enfim, com aquelas redundâncias necessárias, mas é algo absolutamente custoso. Então a gente tem que pensar, né, num futuro próximo em como fazer um armazenamento seguro disso, né, e também você tocou no ponto, né, importante, né, como fazer o bom uso desses dados também para a formulação de políticas públicas, porque isso é de todo relevante, né, você tratar esses dados, às vezes assegurar a anonimização desses dados para poder, né, que é uma forma importante de tratamento de dados, se faz a anonimização e aí você consegue traçar uma política pública sem fazer a exposição daquelas pessoas que têm os seus dados guardados pela administração pública. No Congresso Internacional, o terceiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, você presidiu uma mesa que tratou sobre o controle de dívida pública. Em situações dessa natureza, assim como em algumas atividades profissionais, a gente se depara com a arguição de excessos de judicialização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia da judicialização e como que isso pode atingir o próprio controle da dívida pública num país como o Brasil. Porque eu acho que a sua visão, com o seu histórico profissional de alguém que veio da advocacia privada e que hoje integra o judiciário, é uma visão muito amadurecida e muito pouco capaz de ser comprometida por excessos radicais. Eu acho que a gente precisa muito disso. Eu vou tentar, assim. Acho que a questão, primeiro, porque é só atrelada à judicialização, eu costumo dizer assim para as pessoas que não fazem parte do mundo jurídico e que a gente vê no cotidiano, né, do nosso país o poder judiciário, né, em debate, que isso não é um fenômeno exclusivo nosso. Né? A judicialização é um fenômeno mundial, eu posso dizer pelo menos com toda certeza que é um fenômeno ocidental. Levar ao poder judiciário os debates relacionados às mais diversas questões do nosso cotidiano ocorre na maioria dos países, se não em todos os países ocidentais, né, das democracias ocidentais, que são o nosso espelho, o nosso parâmetro, né, de formação de Estado, que é muito similar ao nosso. Então, superada essa questão para dizer, olha, isso não é um problema, né, não digo problema, não é um fenômeno só do nosso país, né? A mim me preocupa, evidentemente, esse fenômeno. Eu acho que isso é uma forma, talvez, e isso vale para todos os setores, de infantilização da sociedade, né? Porque a gente se revela incapaz de resolver os conflitos da vida, e eles são naturais, e prefere terceirizar a solução desse problema para um ente, no caso o Poder Judiciário, né, do que propriamente buscar a solução consensual, negociada, arbitrada, enfim. E no caso do Brasil, talvez um pouco agravado pelo fato de que litigar é muito barato. Existe, evidentemente eu não estou querendo aqui tolher da população, né, sobretudo da população mais carente, o seu direito de acesso ao Poder Judiciário. Mas mesmo as classes mais abastadas têm
um acesso muito fácil ao Poder Judiciário, né? As questões atreladas, sobretudo na Justiça Federal, por exemplo, as custas, salvo engano, há décadas são os mesmos valor, né? Então, acaba não sendo muito exigível do ponto de vista financeiro, ao contrário de outros países. Aqui é uma análise, né, meramente comparativa, né, sobre o custo de se litigar em outros países do custo de se litigar, né, em nosso país. Então, nós temos esse fenômeno de infantilização, de uma certa facilidade, né, em se litigar, né, e aí a gente vê esse exagero. Salvo engano, o Anuário da Justiça desse ano falou em 90 milhões de ações. Né, não lembro se em curso ou em curso ou ajuizados, eu acho que em curso, né, na Justiça Federal. No ano, eu ainda não vi o do 2025, mas o de 2024 falava em 7 milhões de ações ajuizadas, né, sendo que quase a maioria delas são aquelas que eu estou imbuído de julgar, além de improbidade, direito penal, enfim, mas a boa parte do meu gabinete é de direito previdenciário. E aí o Poder Judiciário, sobretudo no caso específico, o Poder Judiciário Federal, acaba se tornando, né, a capa do Anuário da Justiça do ano passado era serviço, um SAC, né, serviço de atendimento ao consumidor, no caso ao segurado do INSS. Né, quer dizer, o INSS também não é culpa do INSS, dos servidores do INSS, que se esforça sobremaneira, mas num país em que você tem cerca de 100 milhões de segurados, e esses 100 milhões de segurados vão, evidentemente, né, fazer as suas demandas pelos seus benefícios previdenciários, aqueles benefícios estão assegurados por lei, né? E isso, evidentemente, a análise dessas demandas gera um custo, gera uma exigência da administração pública que o INSS está parecendo se revelar incapaz de atender, e isso acaba depois caindo no Poder Judiciário para as discussões, né, todas elas atreladas. E aí o Judiciário acaba, né, então, sendo obrigado a atender, né, a essa demanda, né, então, por conta, talvez, de todas essas dificuldades orçamentárias. Então, a gente tem esse fenômeno da judicialização que caminha para todas as áreas e caminha, evidentemente, né, dentro do poder público, né? A gente quer o poder público, e acho que é uma coisa também cultural nossa, né, que a gente está resolvendo, melhorou um pouco dos anos para cá, mas já foi até pior, mas continua, né, aquele desejo do poder público de estar sempre litigando, sempre debatendo. Ele é, sem sombra de dúvida, né, o maior cliente do Poder Judiciário. Né, no Poder Judiciário Estadual, a gente vai ver o poder público continua sendo aquele que mais litiga. No federal, né, obviamente, porque só está na Justiça Federal porque tem interesse da União diretamente, então, evidentemente, tem algum poder público, mas o próprio volume de ações dentro da Justiça Federal e aquele outro, somado ao volume de ações em que o poder público é parte dentro da Justiça Estadual, revela que quem talvez mais tenha interesse em litigar no nosso país talvez seja a administração pública, né, uma questão cultural que talvez a gente já melhorou muito, mas que a gente talvez possa melhorar ainda mais com o passar do tempo, né? Buscar soluções consensuais, buscar, dentro da advocacia pública, por exemplo, né, entender, enxergar aquelas questões que estão sedimentadas do ponto de vista jurisprudencial e, a partir daí, né, admitir a razão àquele que bate as portas do Poder Judiciário pleiteando seus direitos, que já está, né, reconhecido por meio, né, de recursos repetitivos, repercussões gerais, súmulas das cortes superiores, né, que poderia caminhar para uma redução da litigiosidade. E do que tange, isso acaba também esbarrado no que tange ao serviço da dívida pública, né? Com certeza, né, diversos processos, o poder público, né, a administração pública vai acabar indo ao Poder Judiciário, como foi de fato no governo de Minas, por exemplo, para discutir a sua dívida pública perante o Supremo Tribunal Federal, né, e outros entes da federação fizeram o mesmo. Isso culminou até numa alteração legislativa, uma forma de abordagem desse problema da dívida pública com a União, né, e isso reverbera também num problema mais recente, que, embora seja político, está atrelado ao Poder Judiciário, que é toda a discussão em relação, né, aos precatórios, né? Há uma demanda, sobretudo dos entes municipais, no sentido de se promover uma alteração da regra para pagamentos precatórios, com muita resistência da advocacia, com muita resistência, né, daqueles que litigam dentro do Poder Judiciário, e com razão, né? E essa é uma questão que está agora em debate e acaba, embora política, acaba também sendo uma questão atrelada à litigiosidade que ainda impera, né, dentro da nossa sociedade.
A gestão desses caminhos diferentes que são necessários para a gente equacionar os litígios, os conflitos de interesse, é uma gestão que requer maturidade, empatia, visões diversas, profissionalismo, conhecimento técnico, e analisando o olhar de alguém que passou pela advocacia privada, pela OAB, pela justiça desportiva, agora pelo judiciário, eu acho que é possível ter um enfoque a respeito de quais são os maiores desafios do direito administrativo contemporâneo, considerando os litígios da administração pública. Eu acho que talvez o maior desafio culmina aqui no meu desabafo no capítulo anterior aqui da nossa entrevista, da nossa fala, de buscar efetivar, porque assim, o remédio já está posto, né? Tinha uma época em que falar em concessionalidade de administração pública era tabu. Né? Então a gente não podia sequer falar no tema, hoje já é um tema que já é falado, e como há experimentação muito positiva, né, na solução consensual. Eu acho que talvez o desafio que eu poderia propor, né, é no sentido de consolidação dessa forma de solução das contendas aí que são naturais da vida, né, e às vezes tentar fazer isso antes mesmo de se chegar ao Poder Judiciário. Eu tenho visto o Poder Judiciário como um vetor da conciliação. Né, talvez eles busquem o Poder Judiciário para ter maior segurança, enfim, mas talvez a gente tentar de alguma forma evitar que isso até chegue no Poder Judiciário, né? Então, assim, dar formas, e aí acho que aquela alteração promovida na LINDB, né, nos anos de 2018, que fala, né, salvo engano, no artigo 27 ou 26, sobre a concessualidade, de conduta, né, artigo 26. Fala sobre a concessualidade, enfim, né, como política pública em geral de solução das contendas, né, eu acho que talvez seja o maior desafio e a coisa talvez mais interessante do ponto de vista, né, do direito administrativo contemporâneo. Quer dizer, não é mais propor a concessualidade, mas tornar efetiva e talvez regra a concessualidade, talvez a terceirização do litígio, né, via Poder Judiciário que ficasse como exceção. Eu acho que seria a forma, né, um tema interessante para ser debatido. E aí o judiciário ficaria com os grandes conflitos. Exatamente. E aí, inclusive, como vetor de uma eventual concessualidade, né? Eu acho, evidentemente, assim, o TRF6, por exemplo, né, no último ano, celebrou o acordo entre empresas e aquelas pessoas que ficaram lesadas por conta, né, do rompimento da barragem de Brumadinho. Era um caso que envolvia tanta gente, né, tantas pessoas, seres humanos, como entes públicos, como empresas, que só o caminho consensual, né, liderado pelo Poder Judiciário, que poderia chegar, né, a uma solução. Do contrário, eu acho que nós não teríamos, né, e um processo estruturante, né? Definitivamente não vai acabar de uma vez só. E nós tivemos outros. Eu, por exemplo, enquanto advogado participei, né, do acordo que foi celebrado entre os municípios e o governo do estado, liderado pelo Tribunal de Justiça, em relação àquelas parcelas, né, que eram devidas do VAF aos municípios e que eram retidas, né, dentro do governo estadual, que era o responsável pelo repasse, enfim, por dificuldades financeiras, não fazia o repasse da integralidade. Isso gerou uma infinidade de ações e que foi também, né, liderada pelo Poder Judiciário para a solução consensual, né, e estrutural, porque não existia receita. Quando você fala estrutural, existe até um projeto de lei construído agora, né, dentro do Senado Federal, mas você acaba não tendo uma receita que é um código de processo para tanto. Não tem como. Né, você coloca os atores na mesa e se valendo sobretudo de boa-fé objetiva, né, e de confiança legítima, já que nós estamos falando de administração pública, de confiança legítima, você coloca em debate e busca uma solução que, em regra, não tem procedimento propriamente colocado, mas que tem uma vontade de todos os atores ali de se buscar uma solução, né, e nos grandes litígios, e que isso sirva de exemplo também para os pequenos litígios e que seja resolvido, né, no seio das administrações públicas em geral. Esse é um ótimo desafio para a gente deixar. Eu gostaria de pedir outra coisa. Além de colocar luz nesse desafio, que você deixasse para a gente um legado. Depois de viver tanto, de trabalhar tanto, de estudar tanto, qual seria um aprendizado, um conselho, uma dica, uma opinião, um legado para deixar, seja para o gestor, para o juiz, para o membro do Tribunal de Contas, para o advogado público, para
para o advogado privado que trabalha com direito administrativo, qual é o legado do Dr. Flávio Bozon Gamboge? Legado é quando a gente aposentar. Espero que eu esteja longe ainda de aposentar ou morrer. Mas, enfim... Qual é o pitaco? Exatamente. Eu acho assim, eu posso falar, enquanto magistrado hoje, talvez acho que a questão mais importante é humildade, de saber ouvir, né? Todos os atores ouvidos e ter certeza que a gente não sabe tudo. Né? A gente é apenas mais uma engrenagem dentro desse processo de construção democrática da solução para um conflito, né? Então é a humildade de reconhecer isso e ouvir todos os envolvidos dentro desse processo, né? Talvez seja o principal ponto, mas que deve ser conciliada com uma coragem que eu acho que é uma característica que deve ser mais forte do magistrado. O magistrado precisa ser corajoso. E coragem aí não se confunde com imprudência, né? Com impertinência, com soberba, né? Mas entender que em determinados momentos, né, vai ser preciso tomar uma decisão que é uma decisão complicada, uma decisão polêmica, mas que ela precisa ser tomada. Então, eu acho que é uma outra característica, assim, um outro conselho que eu dou, né, para aqueles que um dia pretendam, né, ser aí magistrados, enfim, ou atuar, né, de forma direta, né, como o vetor dessa solução de conflitos, né, humildade para ouvir, coragem para decidir e estudar sempre, estar sempre preparado, sempre pesquisando, sempre atento, sempre lendo, né, sempre ouvindo as aulas da professora Raquel. é outro conselho que eu sempre dou. Acho que a gente não precisa partilhar mais nada. Humildade para saber ouvir, uma vez que não sabemos tudo. Coragem para tomar as decisões, sustentá-las e seguir aprendendo. Aprendendo sempre. Muito obrigada. É um prazer tê-lo aqui, Flávio. Eu que agradeço, professora. É uma alegria enorme e nos vemos aí em outubro no Congresso. Aguardamos vocês e não percam o próximo episódio do IBDA Podcast. É um prazer estar aqui.